Os grandes mistérios do mundo. E no vídeo de hoje, Mary Celeste e os verdadeiros navios fantasmas. Muito boa noite a todos vocês que acompanham essa série às sextas, voltando aqui com essa série tão gostosa para muitos. Já fiz vários vídeos aqui sobre esse tema, tá? Aqui dos mistérios. Tem o vídeo do Triângulo das Bermudas, a Maldição de Centralia, a cidade que pega fogo desde 1962 até hoje. A Sombra e a Escuridão, os dois leões lá da África, acompanhe essa história muito sensacional também. Poltergeist, o filme amaldiçoado, talvez o mais aclamado aí de todos os tempos. Edifício Joelma, onde as almas lamentam até hoje, foi o nosso último vídeo. Tem uma playlist que contém todos esses vídeos agrupados para você não perder nenhum de vista. E esse aqui é mais um, depois de 2, 3 semanas, né? A gente vem trazendo mais uma vez aqui a continuidade dessa história. Quero dar boa noite a todos vocês. Deixa eu pegar aqui quem chegaram aqui, o pessoal que chegou primeiro, o Gustavo, o Breno, né? Valeu, Breno, é uma excelente série, né? Por quê? Porque eu só trago coisas sérias aqui. Eu não trago contos e folclore, né? Senão eu poderia falar aqui da mula sem cabeça, do Saci Pererê, do boto cor-de-rosa que vira homem. Não é o intuito aqui. O intuito é trazer mistérios. Pega o verdadeiro significado de mistérios. É isso que eu trago aqui. Não trago nenhum tipo de fantasia ou de histórias de fantasmas, nada disso. É uma coisa muito séria. Né? É uma playlist séria. São conteúdos muito sérios. Né? Por isso que é legal, porque são histórias reais. São histórias sérias. Muita gente não vai poder acompanhar por causa do horário. Depois de ver gravado. O pessoal está chegando aí. O rapaz aqui, o Marcelo. Marcelo, você pode estar fazendo ajuda financeira ao canal. Tem sempre o QR Code do Pix na foto de capa do nosso canal. Na foto de capa do canal. Mas se você quiser anotar aí, é 1984 em numeral. 1984 é uma das nossas chaves. Você pode estar podendo patrocinar também, segundo a sua vontade e fique à vontade, né? Enfim, os conteúdos aqui são todos liberados, porém quem quiser patrocinar, a gente fica mais equipado, enfim, pode trabalhar mais tranquilamente aqui. Porque você sabe que tempo é dinheiro e olha quanto tempo a gente destina ao canal, que a gente poderia estar fazendo outras atividades para poder obter mais recursos, beleza? Outra questão que depois eu abordo no final é sobre aqui o superchat não, o chat eu posso até abordar agora aqui. Você só pode comentar no chat quem está inscrito no canal há pelo menos 15 dias. Menos do que isso você vai até comentar, mas ninguém vai poder ver, nem eu. Beleza? Aí dá a impressão que você está bloqueado e não está bloqueado. Você só é um inscrito novo, tá bom? Pode ser que esteja acontecendo isso também. Alguns moderadores saíram de moderadores por causa de problemas de bloqueios a pessoas que pensam diferente do conteúdo do canal. E isso não é certo. Então eles foram retirados. Tá? Outros moderadores foram retirados por causa do tempo de ociosidade.
né, muito tempo sem participar do canal, saíram também, mas sem problema nenhum. Não foi por causa de nenhum outro problema, foi porque ficaram ociosos mesmo no canal. A gente tem que voltar a fazer a configuração e colocá-los de volta, tá? Então, só para você não ficar perdido aí nas políticas aí do canal, né? Entendeu? Porque é necessário isso aí. Tá bom, pessoal? Agora vamos falar aqui sobre esse conteúdo que é muito interessante, sobre os navios fantasmas, os verdadeiros navios fantasmas. Você sabe que Hollywood já produziu filmes sobre isso. Né? Aquele filminho pipoca, né? Navio fantasma e tal, que é até legal de se ver. Mas aqui a gente vai trazer que são assuntos reais. Tá? Vamos começar falando sobre o Mary Celeste. Vamos lembrar que eu só trago coisas sérias aqui nessa série. Tá? Então, Holandês Voador, né, e Oragmedan, nem pensar, não vai configurar aqui no vídeo de hoje, porque são mitos, né? Foram lendas criadas em cima dessa questão de navios fantasmas, tá? Então esses dois aí não vão estar presentes aqui na série, vão ter diversos aqui, tá? Vou começar pelo Mary Celeste, que é o mais documentado, o mais estudado e o mais falado, mas tem diversos outros que eu vou passar detalhes aqui para vocês, tá bom? De forma o mais resumida possível. Então vamos entrar aqui no assunto. O Mary Celeste. O Mary Celeste. Vocês já sabem, conforme a intro, navios fantasmas. O navio fantasma. O que se trata? O navio fantasma se trata de uma embarcação que é encontrada à deriva, sem nenhum tripulante, ou em alguns casos, conforme eu vou falar aqui durante essa live, são até achados os tripulantes, só que mortos, os seus esqueletos e tal. Isso é muito interessante, porque não há nenhum sinal de alerta, nenhum SOS, nada. E a embarcação, às vezes, é achada anos depois, flutuando pelos oceanos. Isso é muito interessante. E casos realmente misteriosos, sem nenhum, como se fala, sem que ninguém tenha deduzido o que realmente possa ter acontecido. Isso é muito interessante. Você vê, o Mary Celeste, ele sumiu em 4 de dezembro de 1812. A sua carga era álcool. O capitão é o Benjamin Briggs. Ele carregava a sua esposa, filho, 2 oficiais, um imediato, marinheiros. Quer dizer, um dos oficiais era o imediato, marinheiros e o cozinheiro. E ele simplesmente desapareceu. Ele nunca chegou no seu destino. Olha que interessante. E ele foi encontrado muito depois lá nos Açores. E o engraçado é que a comida estava lá ainda, a mesa estava posta, com comida ainda no prato, comida na panela, não tinha nenhum sinal de luta, nenhuma marca de tiroteio, nada. Eram 10 tripulantes, e os 10 desapareceram. Olha só. A única coisa que mudou foi a carga de álcool, que os barris ainda estavam lá, só que o álcool tinha sumido. Somente isso. Será que evaporou? É estranho. É realmente estranho. É muito estranho, Você vê, o Mary Celeste, ele foi avistado um mês depois, pelo capitão David Mulhouse, do Dai Garcia, ou Dai Gracia, melhor dizendo, que é um outro navio que encontrou eles um mês depois. E já nesse um mês depois, que eles não chegavam no destino, não chegavam no porto de destino para desembarcar esse álcool. E eles entraram no navio. E é impressionante, porque além da mesa posta com comida, alguns pratos estavam ali pela metade, estava também uma máquina de costura ainda costurando, Estava o pano ainda preso à máquina de costura. Você que já costurou sabe como é. Resto de comida na panela, Quer dizer, até um xarope de tosse foi achado com a tampinha do xarope colocada do lado do frasco, ainda com metade do xarope na tampinha. Isso também foi muito documentado. Uma folha de papel foi achada com um cálculo de matemática inacabado. Joias e dinheiros, e o dinheiro ali foi achado intacto. Não roubaram nada. Só o álcool sumiu. Porém, os galões ainda estavam lá. É muito estranho, É muito estranho isso aí.
As velas estavam rasgadas, com perfurações, né? As cordas danificadas. A última anotação do diário de bordo foi há 9 dias, ou seja, 9 dias antes, né, do outro navio achar eles, né? 9 dias antes. Isso realmente é muito estranho mesmo. Será que foi ataque de pirata, abdução, OSNI, por um OSNI, onda gigante? O pessoal formulou várias teses nesses anos todos, né? Pularam no mar por algum motivo. A tese mais aceita é que eles teriam pulado no mar, toda a tripulação, inclusive as crianças, os filhos do capitão, né? Devido a um risco de incêndio que poderia, uma explosão, devido à carga de álcool, né, no compartimento de carga, mas não há nenhum vestígio de incêndio, de explosão nenhuma. Então, até essa teoria, que é a mais aceita, a mais plausível, foi aí rejeitada pelos investigadores, né? E o Mério Celeste foi aí alvo de várias teorias, principalmente de OVNIs, né? De abdução, principalmente, né? O pessoal tentou elaborar essa tese mais racional, que eles teriam saltado ao mar por causa de um risco de explosão, mas acabou que não explodiu nada, não há vestígios sobre isso. Não há nenhum vestígio de violência de forma alguma no navio. O que vocês acham que aconteceu? Isso aí foi prato cheio para o pessoal ufólogo, né, dizendo que realmente eles poderiam ter sido abduzidos por algum OSNI, alguma coisa assim. Lembrando que desde a época do Cristóvão Colombo ele já relatava a atuação de OSNIs no mar, né? Pra você que não sabe, os OSNIs são objetos não identificados, só que subaquáticos, em forma de disco voador aquático. Ou os OSNIs seriam discos voadores que também mergulham, porque há muitos relatos, inclusive eu já fotografei e vou trazer aqui na série quando eu for falar dos OVNIs, né? E eles saindo da água. Então, o mesmo que são os OSNIs também são os OVNIs, né? Os mesmos que navegam no mar também são os que voam. É uma aeronave multifuncional. Né? O que vocês acham do caso do Mério Celeste? Foi encontrado ali perto de Portugal, nos Açores, e não tinha ninguém, e nunca teve pedido de socorro, nenhuma marcação de socorro no navio, e a tripulação simplesmente desapareceu e nunca mais foi achada. Isso aí é assustador, né? Eu não sei o que vocês pensam sobre o Mério Celeste, mas não acabou. Não fica só no Mério Celeste. Não fica somente no Mério Celeste. Vocês podem ver outros navios fantasmas também, segundo essa classificação, né? Você vê, por exemplo, o navio do Capitão Jeffrey. Isso foi em 1872. O navio do Capitão Jeffrey realmente é uma das configurações mais assustadoras, né, de toda essa série aí dos navios fantasmas. A tripulação abandonou o navio, pois tinha batido num rochedo. Olha só que interessante. O navio ele acaba se soltando desse rochedo e ele começa a vagar pelos oceanos. Ele ficou vagando por mais de 2 anos no oceano. Também é uma história fascinante. Também temos o Zebrina. O Zebrina foi um navio de guerra da Primeira Guerra Mundial, de 1917. Ele também foi achado sem tripulação e também não há nenhum registro de pedido de socorro ou alguma coisa assim. Ele simplesmente foi achado sem tripulação alguma. Também é muito interessante. Tem também o ginseng. O ginseng também é de origem desconhecida, provavelmente da Ásia, né? E além de ter origem desconhecida, ele foi encontrado em 2006 no Golfo de Carpentaria, né, com arroz estragado no seu compartimento de carga. Provavelmente, até pelo nome, pela carga, algum navio asiático, mas não se sabe qual nacionalidade exatamente e nenhum dono realmente apareceu reclamando nada. Tá? Nenhum dono, nenhuma empresa, nenhum grupo, nada. E só foi achada essa carga de arroz estragado já. Ou seja, ele já estava naquela condição há muito tempo, né? E, enfim, não se sabe mais nada além disso. Não foi achado ninguém também no navio e nem a origem dele. Tem também o Scorney Jimmy, de 1823, descoberto 23 anos depois do seu sumiço. Ele ficou congelado, ele ficou preso, né, no gelo
e foi achado corpos, né, de 7 pessoas e um cão. E o diário de bordo dele relata que eles estavam ficando sem comida. E depois, 23 anos depois, foram achados congelados. Também assustador esse. Tem também o Malborough. Malborough, ele é de 1890. Né? Ele foi achado na Nova Zelândia. Foi encontrado 23 anos depois com os esqueletos da tripulação a bordo. Aqueles casos que eu relatei para vocês. Né? Que às vezes é achado a tripulação, mas ela está completamente morta dentro do navio. Isso também ficou sem explicação. Até hoje, não se sabe por que essas pessoas morreram. E aquela questão que eu falei do Mary Celeste, da onda gigante, é completamente descartada também, né? Porque uma onda gigante iria virar o navio, né? Não teria condição nenhuma. O navio estava intacto, igual esse aqui também. O Bel Amica, esse é moderno, 24 de agosto de 2006, na Itália. Achado na costa italiana à deriva, sem absolutamente ninguém. Nenhum dono ali reclamou nada, nenhum pedido de socorro, absolutamente nada. Simplesmente ele apareceu no porto sem ninguém. Esse foi extraordinário também. Recente, hein? Carol Adrian é uma escuna saída do Rio de Janeiro em 1920. Foi visto só depois em Barbados. Realmente desapareceu, nunca chegou no seu destino. E nada também, nenhum SOS, nenhum relato de nada, diário de bordo não relata nada. É aquela velha história do diário de bordo parar dias antes, né, de ser achado. É engraçado que o diário de bordo para dias antes, coisa assim. É assustador também. Né? Esse do Carol é assustador. Quer dizer, ele foi achado vazio, sem ninguém, e com comida na panela. Olha só que interessante. Quer dizer, ele saiu do Rio de Janeiro, se eu não me engano, aqui ele ia para... Eu não sei para onde exatamente ele ia. Eu esqueci de anotar esse detalhe da história, mas passou longe de onde ele foi encontrado. Né? Urbov Urlova, esse é o Yugoslavo. Quando rebocado, ele ia ser rebocado por um ferro velho de navios, só que ele arrebentou as cordas, né, e começou a ficar à deriva. Várias tentativas de resgatá-lo foram frustradas, porque ele sempre arrebentava, nunca dava mais para resgatá-lo. Quando ele chegou em águas turbulentas, aí que não deu mais. Só sei que ele foi visto até em águas irlandesas. Ele ia ser rebocado para República Dominicana. Ele foi parar na costa ali da Grã-Bretanha. Impressionante. O mais assustador, pessoal, que até hoje o Urlova, ele, até hoje não, mas ele foi, por 2 anos aí, ele ficou enviando sinais de socorro, mesmo sem ninguém a bordo, porque quando ele foi rebocado para um ferro velho na República Dominicana, e nesse meio caminho ele se arrebentou e começou a vagar, já não tinha ninguém na tripulação, certo? Ele começou a se afastar e foi parar na costa da Irlanda. Só que nesse ínter, ele enviou por 2 vezes sinais de socorro. Todo mundo sabia que não tinha ninguém a bordo. É uma coisa também que assustou muita gente. Muito interessante. O Ryomaru, um navio japonês, né? Esse é japonês, de 1982. Ficou à deriva e foi parar no Canadá. Também sem ninguém a bordo. O Caso 2 é um iate, né, do tipo catamarã, encontrado em 2007 na Austrália, com comida e o notebook ligado. Só que a tripulação, 2 viajantes que queriam dar a volta ao mundo, não foram encontrados. Mole não, cara. Como explicar isso aí? Essas histórias são para vocês que acham que tem a resposta para tudo o que acontece, porque vocês sabem, porque na verdade vocês não sabem tudo o que acontece. Então por isso que vocês acham que tem a resposta para tudo. O Hangyan 6, taiwanês, tá? Ficou à deriva, foi achado na costa da Austrália, sem ninguém a bordo, cheio de peixe podre. Também não tem explicação, sem pedido de ajuda, sem nada. Ninguém apareceu, nenhum dono, nem nada. Taixing 21, também de Taiwan, vazio,
foi encontrado em 2008 nas mesmas condições também, sem pedido de ajuda, sem marca de violência a bordo, nada, simplesmente desapareceram. O Baishimo, 1931, preso no gelo do Canadá, o navio desapareceu, porque é o seguinte, ele foi preso, né? E depois a tripulação desce, isso aí foi relatado, que a tripulação desceu, tudo bem, ele se desprende e começa a vagar pelo oceano, né? E em 1969 ele apareceu no Alasca, olha só, do Canadá para o Alasca, sem ninguém. E o pior é que quando tentam chegar perto dele, tentaram nesse tempo chegar perto dele e enviar mensagem de rádio, ele faz barulho no rádio. Aí é captado um barulho de rádio vindo do navio, mesmo sem ter ninguém. MV Joita, 1955. 5 semanas depois, foi achado aí cerca de 5 semanas depois do seu desaparecimento. Um dos motores ainda funcionando. Os relógios pararam a 10h25. E do mesmo jeito, estava emborcado, sendo que ele era feito de material que não afunda, mas mesmo assim ele afundou. Isso também é interessante. E o engraçado é que um dos motores funcionando e os relógios parados a 10h25. SV Lunatic, 2007. Também era um desses navios de volta ao mundo. Ficou à deriva na Austrália, nas mesmíssimas condições, né? Enfim, sem sinal, sem pedido de ajuda, sem ninguém a bordo. É impressionante. O Copenhagen, da Dinamarca, 1928, da Argentina para a Austrália era o seu destino. Ele nunca chegou à Austrália. Demorou a chegar, demorou. Também sem sinal de SOS, nenhum pedido de ajuda. Quando foi encontrado, enfim, na verdade nunca foi encontrado, porque esse aí jamais foi visto novamente. Desde 1928, ele iria da Argentina para a Austrália. Nunca mais chegou e também nunca mais foi visto em parte alguma. Isso é interessante. SV Resolven. Nada. Ninguém jamais visto. Quando foi achado, algumas semanas depois, tinha lâmpadas acesas e ninguém a bordo. Esse é demais, né? SS Valência. Bateu no Recife, a tripulação soltou em botes, né? E os botes jamais foram encontrados, né? Só que de uns tempos para cá eles acharam os botes, né? Foi achado aí, no caso, 27 anos depois. Você vê que ficou 27 anos até os botes sumidos e foi achado 27 anos depois intactos, mas sem ninguém. Estou falando dos botes do SS Valência com os tripulantes. O navio até foi achado, né? Mas os botes com o pessoal sumiu. Na verdade, acharam 27 anos depois o bote intacto, flutuando, só que sem ninguém. Impressionante também. SV Seaboard, 1750. Só um cão e um gato foram achados no navio, já mortos. Mais ninguém também. Governador Power, 1923. Dos Estados Unidos para a Argentina. Flutuou no Atlântico e sumiu. No caso, a tripulação deixou o navio, isso foi registrado, tá? Porque ele tinha sido avariado, porque ele se chocou num rochedo. Só que ele não estava tão avariado como eles pensavam. Depois o navio se descolou e foi flutuando, foi navegando e desapareceu. Pode ser considerado também um navio fantasma. HMS Resolute, Marinha Real Britânica, 1854. Preso no gelo. Olha só, ele se soltou e navegou. Depois foi recuperado por um baleeiro americano e devolvido à rainha. Aí eles pegaram a madeira desse navio e fizeram uma mesa, né, para o presidente americano como um presente aí de gratidão. E para vocês terem uma ideia, hoje são por volta de 100 navios que estão desaparecidos até o momento que eu estou fazendo esse vídeo. Ainda tem 100 navios desaparecidos nesse exato momento pelos oceanos, sem maiores notícias. Isso é porque assim, nossa, mas como é que pode? É verdade, é só você
estudar determinado assunto que não é muito divulgado, né? Porque eu não sei, porque são assuntos interessantíssimos. Que você vê que todos esses casos que eu citei para vocês, nenhum deles tem uma resposta. Você vê que tem coisa aqui de 1700 e pouco, cara. E até hoje não se tem resposta, nem qual é a modernidade, equipamentos modernos, sei lá, de busca, de averiguação, de análise forense, nada resolve esses casos. São interessantes. Agora, eu digo para vocês, o navio mais assombrado, o navio mais fantasma de todos os tempos, né? Que é o Titanic. Esse é o verdadeiro, mais do que nunca, o navio fantasma. Porque nele, no Titanic, foi realizado... Você sabe que um acidente daquele, mais de 1.000 pessoas morreram, né? Naquele acidente, que na verdade foi uma queima de arquivo, não foi um acidente. Foi um grande sacrifício humano feito ali no Titanic. Nós já falamos sobre o Titanic aqui. Eu vou deixar passando no card para você que estiver assistindo gravado, você que não conseguiu assistir ao vivo por causa do horário. Você vai ser contemplado com o card passando. Tá? Você que está assistindo ao vivo, não se preocupe, eu vou buscar aqui esse vídeo, tá? Do Titanic, beleza? Você que não viu o vídeo do Titanic, já que o assunto aqui é navios fantasmas, não tem outro com tamanha maldição como o Titanic, né? Eu vou buscar ele aqui nos meus arquivos. Na verdade, eu tinha feito esse vídeo do Titanic lá no Falha da Matrix, né? Só que eu repostei aqui nesse canal. Se você botar Titanic Vinícius César, que você vai achar o nosso vídeo aqui, Titanic ou Titã, a história jamais revelada. Eu não vou dar spoiler aqui para vocês, tá? O único detalhe que eu vou dar para vocês, eu vou botar esse vídeo aí no chat, é que fizeram um livro anos antes do acontecido com o Titanic, que era a sua viagem inaugural. Anos antes, eles fizeram, há cerca de alguns anos antes, eles fizeram um livro contando a história do acidente do Titanic. É uma coisa assim assustadora. E realmente, anos depois, veio acontecer aquela tragédia que ficou por uns bons anos, umas boas décadas, sendo a maior tragédia naval de todos os tempos da humanidade. Ali foi um grande sacrifício humano, um grande sacrifício feito por os senhores do mundo, né, essa elite global que manda até hoje. Só que ali, de forma oficial, começou, tá? De forma oficial. Tá aí no chat. Que bobeira, que não sei o que, tá mais do que comprovado que foi iceberg. Assista esse vídeo. Assiste esse vídeo que tá passando aí. E vocês vão ver cada detalhe. Com testemunhos dos sobreviventes, tá tudo aí documentado nesse vídeo que eu fiz do Titanic. Esse é o navio fantasma mais aterrorizante. É o que teve mais vítimas e por um motivo político, financeiro. Só te adianto uma coisa. Ele não se chocou com a iceberg. Tem uma testemunha cabal aí que diz que nunca teve iceberg. Só ouviu uma explosão. Entendeu? Um sobrevivente. Tá tudo registrado aí. Tudo registrado. Eles iam para Nova York, onde seria decidido, sabe que Nova York é o berço, né, da nata da elite mundial. Vários países depositam ouro naqueles bancos de Nova York, para suas reservas de ouro. Nova York é o QG da elite mundial há muito tempo, desde o início. Desde o início. Eles iam para Nova York, o pessoal da primeira classe, para decidir se criariam ou não, eles iriam debater isso, para ver se criariam ou não os bancos centrais mundo afora, né? Seria o primeiro banco central. A elite que seria contra a criação do banco central, os bancos centrais, foi toda morta. E os que eram a favor desistiram da viagem no último momento, tipo o JP Morgan, que era acionista da White Star Line, criadora do Titanic. Está tudo aí muito bem documentado. Então todas essas histórias aqui de navios fantasmas, que são reais e não tem explicação, até hoje, não se compara ao maior de todos. Né? E ele está sepultado nas trevas, na escuridão absoluta, como a grande queima de arquivo dessa elite mundial, que a gente não pode nem chamá-los de humanos. Né? Seriam alienígenas infiltrados, porque há uma tese na ufologia séria
que diz que eles já estão infiltrados entre nós há muito tempo, disfarçados de seres humanos. Às vezes você pode até vê-los, mas eu até discordo um pouquinho disso aí, porque quem manda no mundo você não sabe quem é, você não vê. Você vê o Trump, você vê o Biden, você vê o Bolsonaro, você vê o Lula, você vê o presidente da OMS, você vê políticos em geral, mas quem aparece não manda nada. É uma regra simples. Quem aparece no YouTube, na TV, sabe, nos jornais, nas revistas, esses não mandam nada. Quem manda nunca aparece. Então eu penso que a gente não cruza com eles por aí. Tá? Agora é interessante essa tese. Ou os caras são endemoniados, fazem pacto com o diabo. Há várias correntes. Agora que é normal não é. Normal não é. Normal não é o poderio desse povo, né? Dessa elite mundial. Como é que eles saem de páginas do Antigo Testamento e povoam todo o mundo? Tem as suas elites espalhadas em todo o mundo, fazendo tanta catástrofe, tantas queimas de arquivo, tanta desconstrução da história, reescrevendo a história. Como é que eles podem ter tamanho poder e influência? Isso também é uma coisa misteriosa. Misteriosa. Como é que eles conseguem fazer grandes fundações pelo mundo, conseguem controlar quem vive e quem morre, segundo seus interesses financeiros. Então as histórias de navios fantasmas, contadas aqui hoje, nem se comparam com o maior de todos os tempos, o maior sacrifício humano de todos os tempos. Inclusive, muitos deles mexem com o ocultismo, né? Não interessa se você acredita ou não, eles acreditam, eles entregam todas essas vítimas ao próprio diabo. São sacrifícios humanos, sangue humano, para conseguir as suas causas. Não importa aqui se isso existe ou não, se você acredita, se eu acredito. Mas eles acreditam que fazendo isso tem também essa consequência. Eles acreditam em números, numerologia, em signos, em cores, né? Já vi esses artistas tipo Roberto Carlos, que só se vestem de azul, de branco. Eles são assim, sabe? Só que num nível muito árduo. Então eles acreditam, isso que importa. Não interessa se você é um cético nisso. Eles acreditam. E segundo as suas crenças, eles vão fazer o que for, né? Suas crenças malignas, né? Eu não sei se o diabo existe, mas o mal existe. E a energia negativa, ela existe, tá? E eles entregam essas vítimas dessas queimas de arquivo, igual foi no Titanic, para o bode, né? Para o bode que eles servem. Eles têm essas coisas, né? Lá no Clube Bilderberg, por exemplo, entre outros, eles praticam ali alguns rituais. Como é que eu vou falar aqui? Que põe fim à vida até de crianças. Mas como é que isso não pode sair na imprensa? A quem a imprensa serve? Acho que vai sair na imprensa? Não sai nem sobre essa questão dos navios fantasma, que simplesmente pode ser encarado como uma curiosidade. Que realmente isso aqui não tem nada a ver com a questão que eu estou falando agora. Mas você vê, um simples detalhe desse não é abordado. É aquele negócio, você ainda confia na mídia para ficar bem informado? Pobre de você. Né? Então, pessoal, eu vou ficando aqui. Assim, você pode não acreditar, mas eles acreditam. Eles acreditam. Como você vai lidar com isso, eu não sei. Mas é complicado. É complicado. Rola de tudo ali. Rola de tudo. E o próximo passo, eles vão querer normatizar o amor entre meninos e homens. Já está bem avançado. E quem for contra vai ser criminalizado. Sim, vai ser o oposto. Igual você está vendo que quem critica a agenda LGBTQZ, quem critica a questão sanitária, que é o criminoso, que é o censurado. Então se prepare. A partir de 2023 tudo irá começar. Na verdade não é que tudo irá começar. O que falta acontecer, irá acontecer. Né? E mesmo assim vai ter gente que não vai
não vai acreditar ainda. Vai continuar achando que a humanidade é boa e que tudo que acontece de ruim é apenas acidente de percurso, não proposital. Tá? Então eu vou ficando por aqui. Obrigado pela audiência de vocês. Deixe seu like, se inscreva no canal, divulgue nosso canal, traga mais gente, né, para quem não conhece aí, no seu grupo de família, no seu grupo de amigos, que você vê que o assunto ali rola de coisas que eu abordo aqui. Você pode nos ajudar nesse crescimento, beleza, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela participação de vocês, pela opinião de vocês. Deixe suas opiniões também, tudo que eu falei aqui, nos comentários fixos. Daqui a pouquinho a live renderiza, ela fica gravada como vídeo, e você pode comentar nos comentários fixos também. Isso faz impulsionar o vídeo também, tá bom? Forte abraço e até amanhã. Boa noite a todos aí. Na medida do possível. Quanto mais você aumenta a sua mente, ela expande, quanto mais você tem conhecimento, menos feliz você é. Veja muito bem aquilo que você quer aprender.